Irmãs e irmãos, é pela graça do Senhor que aqui estamos. E naturalmente todos nós estamos agradecidos ao Senhor pela vida que nos tem dado, pela forma tão amorosa, tão maravilhosa, como Deus tem estado conosco, nos tem auxiliado. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor o quis. E que nós possamos aproveitar muito bem as oportunidades que o Senhor nos dá para o adorarmos em família. É claro que aonde nós estivermos, nós podemos adorar ao Senhor. Mas nós não somos chamados a adorar apenas no nosso quarto, mas nós somos chamados a adorar ao Senhor com a nossa família. E por isso aqui nos encontramos neste primeiro dia da semana para adorar o nosso Deus. E naturalmente esse é o desejo que nos traz aqui. É nós então reverenciarmos aquele que nos tem dado tudo e sobretudo nos tem dado a salvação. E nós queremos no início deste culto saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus. Que elas possam estar conosco e que nós verdadeiramente possamos viver na graça do Senhor. Possamos viver assim, porque se assim vivermos, certamente encontraremos satisfação para nossas vidas, satisfação para a nossa alma. Porque verdadeiramente só Ele é que nos pode satisfazer. E queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos nesta manhã. Queremos nos alegrar convosco. E por isso nós queremos dar de uma forma especial as boas-vindas àquela família que ali atrás nos visita. É possível ficarem de pé, nos dizerem o vosso nome para que os irmãos aqui possam então ter conhecimento? Uhum. Então são muito bem-vindos, que se possam sentir bem no nosso meio e que possam ver em nós uma família vossa. Que Deus vos abençoe. Depois eu vou sentar. Penso que não está mais ninguém pela primeira vez hoje, para não? São todos muito bem-vindos nesta manhã. E queremos dar algumas informações, como os irmãos podem ver projetado na quarta-feira, nós temos o culto de oração e estudo bíblico. Temos presencialmente às 16 horas aqui, mas sabemos que nem todos podem estar presencialmente, porque às 16 horas é um horário de trabalho, e por isso aqueles que estão a trabalhar não têm esta possibilidade de estarem aqui, mas também temos, através do Zoom, através da internet, a nossa reunião de oração. Temos, então, às 19 horas, a nossa reunião, então, através do Zoom, e os irmãos poderão encontrar no final do boletim a referência, o ID de entrada, assim como também a senha, para que possam participar conosco nesta reunião de oração. Naturalmente, nós também temos um tempo para ouvirmos a palavra do Senhor. Também no sábado, os adolescentes e jovens têm a sua reunião. É no primeiro e terceiro sábado de cada mês. E como o próximo sábado é o primeiro, então eles terão a sua reunião de adolescentes e jovens às 15h30. E como também domingo que vem é o primeiro domingo do mês, como nós fazemos nos primeiros domingos, sempre possível, nós teremos então o nosso culto de celebração da ceia do Senhor. Então, lembrar os irmãos deste nosso culto em memória do Senhor. Temos também a lembrar também a aplicação da IEB para telemóveis. Se os irmãos ainda não instalaram esta aplicação nos vossos telemóveis, poderão fazê-lo e lá encontrarão informações, encontrarão os cultos disponíveis para que em qualquer momento possam assistir. Então, estas são algumas informações que queremos deixar convosco. E vamos então orar neste momento. Enquanto o prelúdio vai estar a ser tocado pelo Miguel, nós vamos estar a dirigir-nos ao nosso Deus. Vamos orar por nós, vamos orar pela nossa igreja, mas também vamos orar pelo dia de hoje,
hoje está a decorrer então as eleições. Temos o direito de poder então votar, escolhendo o próximo primeiro-ministro e também os deputados para a Assembleia. Vamos orar por este processo, para que tudo corra bem, e vamos orar também para que aquele que for eleito possa pensar, possa também promover valores que nós defendemos, valores que a palavra de Deus nos apresenta. Então, vamos aproveitar este momento de prelúdio para nos dirigirmos ao nosso Deus. Queria convidar os irmãos para fazerem o favor de abrir as vossas Bíblias no Salmo 103. Salmo número 103. Não vamos ler o Salmo todo, mas vamos ler os primeiros e os últimos versículos deste Salmo. Salmo número 103. E queria convidar-vos também a ficarem de pé para podermos ler e depois, de seguida, podemos louvar ao nosso Deus com as nossas vozes. E queria pedir a um irmão que pudesse fazer a gentileza de ler os primeiros 8 versículos deste Salmo. E agora vamos ler do versículo 20 ao 22 e convido um outro irmão que possa continuar a leitura deste texto. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpri as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Assim começa e termina este salmo. Somos convidados a bendizer o nosso Senhor. E é isso que nós vamos fazê-lo com este cântico. Bendize a minha alma ao Senhor, louva em seu esplendor. Nada como estar em tua presença. Ninguém se compara a ti. Ninguém se compara ao nosso Deus. Como diz, ele é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. O nosso Deus é um Deus que opera e faz maravilhas. É um Deus que não nos paga consoante nós merecíamos, mas é um Deus que é misericordioso para conosco.
derramando sobre nós a sua maravilhosa graça. Então cantemos juntos este cântico. Bendiz minha alma ao Senhor. Estamos aqui com este hino a entusiasmarmos-nos, a bendizer ao Senhor. E naturalmente entusiasmados por este convite, nós vamos afirmar o teu nome, exaltarei, teu louvor para sempre cantarei. Grato estou por quem me estás, grato estou, pois me salvaste. Este Deus que nós adoramos é um Deus que nos salvou, é um Deus que derramou sobre nós a sua graça. E por isso nós somos chamados a expressar o nosso louvor, reconhecendo aquilo que Ele fez por nós, que Ele veio à terra do céu para me guiar. E da terra foste à cruz minha culpa pagar. E da cruz foste à morte, e da morte para a vida. O teu nome exaltarei. Vamos então exaltá-lo.
Exaltarei. E quero convidar um irmão, uma irmã que sinta desejo de exaltar o nome do Senhor através de uma oração, que o faça neste momento. Glória e majestade a Ti, ó Deus, nós queremos tributar. Nós tributamos neste dia porque sabemos que Tu nos amas, Tu nos amaste desde a fundação do mundo e certamente preparaste um plano para nos salvar. Sim, Senhor. Agradecemos porque em tempo oportuno nós podemos conhecer, nós podemos saber que Tu estás connosco em cada dia e nunca nos desamparas. Obrigado pelo que nós podemos cantar para Ti, obrigado também pela Tua palavra. Pedimos que ela também habite em nós, não só neste dia, mas em cada momento da nossa vida. Assim seja. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem fazer o favor de sentarem e vamos continuar a louvar o nosso Deus. E agora vamos cantar um hino de gratidão. Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm só de Ti. Tivemos a referir essas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E como responder àquilo que o Senhor tem feito. Qual é a melhor resposta que nós temos nos nossos lábios e no nosso coração a tributar ao Senhor? Certamente que a melhor resposta é a nossa própria vida. É render-lhe a nossa vida. É viver a nossa vida na sua graça e para o seu serviço e honra. E este hino que nós vamos cantar fala-nos de gratidão. Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm só de Ti. E as bênçãos são muitas. E uma delas é também o próprio sustento que Ele nos concede. Ele tem nos dado trabalho. Ele nos tem dado forças. Ele nos tem dado recursos para nós podermos fazer face às situações que nos aparecem. E nós teremos também a oportunidade neste momento de tributar ao Senhor as nossas ofertas e dízimos. E então quem quiser também agradecer ao Senhor através das suas ofertas, que possa então se deslocar aqui à frente, que possa entregar a sua oferta e o seu dízimo aqui à frente, enquanto cantamos juntos este hino. Oh
E a ti a engrandecer. Vamos orar mais uma vez, vamos continuar a agradecer ao Senhor através da nossa oração. E peço a um outro irmão que deseja agora agradecer, que possa fazê-lo através desta oração. Graças estamos, Senhor, por esta mulher que nos representa. Agradecemos pela força, pela saúde que tens concedido e por esta oportunidade que nos concedes em conjunto louvar o teu nome, Senhor. Nesta hora em que estamos reunidos, Senhor, a tua igreja está reunida e agradecemos por cada um dos irmãos que com amor e com alegria participou nesta oferta, que a todos os possas, Senhor, recompensar e encher de bênçãos. Dirige, pois, Senhor, o teu servo vai falar, a tua palavra possa tocar em cada coração e que todos com gratidão possamos, Senhor, ouvir a tua palavra e reconhecer as tuas maravilhas. Dirige-nos e guarda-nos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje, o mensageiro da palavra do Senhor não serei eu, será o irmão Luís Figueiredo. Eu queria convidá-lo a vir aqui à frente para que então possa ser o portador daquilo que o Senhor colocou no seu coração. E nós vamos então acompanhar então, ouvindo atentamente esta mensagem. Obrigado. Eu pedi aos irmãos que pudessem que ficássemos de pé para fazer uma leitura bíblica na palavra de Deus, em sinal de reverência para com Deus. E vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 17, e vamos ler dos versículos 11 até aos versículos 19. Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19, e diz o seguinte, a palavra de Deus: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram lá ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo-lhe Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, estamos aqui na tua presença para te louvar, para te exaltar, glorificar. E que verdadeiramente só tu és, Senhor, digno de todo o louvor, de toda a honra, de toda a glória. Queremos pedir agora que o teu Santo Espírito toque nos nossos corações, que a tua palavra fale aos nossos corações. Tu conheces as necessidades de cada um, conheces as necessidades do teu povo, glorifica, pois, o teu nome. Queremos entregar todas as coisas nas tuas mãos e com ações de graças te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Tenham a bondade de sentar. Neste texto tão maravilhoso, nós podemos meditar no que é a gratidão. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a gratidão é o reconhecimento por um benefício que nós recebemos. A gratidão é, deste modo, um agradecimento.
A gratidão é o aspecto também fundamental, importante na nossa vida. Muitas vezes nós não nos apercebemos de que nós somos ingratos. Somos ingratos perante as bênçãos que Deus nos concede e que derrama na nossa vida. Então eis aqui o primeiro motivo para a nossa meditação, a nossa gratidão diante de Deus. Diz os versículos 11 e 12 que o Senhor Jesus caminha para Jerusalém e passou pelo meio da Samaria e da Galileia. Nesta caminhada do Senhor Jesus, ao entrar numa aldeia, 10 leprosos saíram ao seu encontro. Todos estes homens padeciam da mesma enfermidade na sua vida. E nós sabemos que a lepra é também um testemunho do próprio pecado. Por exemplo, Levítico 13, versículo 46, ele testemunha: todos os dias em que a praga estiver nele será imundo, imundo está, habitará só e a sua habitação será fora do arraial. Em Números 5, versículo 2, conclui: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo o leproso e a todo o que padece de fluxo e a todos os imundos por causa do contacto com algum morto. Os leprosos eram pessoas que viviam isoladas e não tinham comunhão com os demais homens. A sua situação impedia-os de aproximarem-se dos outros homens, também incluindo da sua própria família. Viviam isolados e separados da restante sociedade. No livro de Levítico, nós vemos que um leproso era imundo e ele habitava só, longe do restante povo. Assim era a vida destes homens leprosos neste texto. Não esqueçamos que a lepra é também um sinal do testemunho do pecado do homem. E nós podemos imaginar que tudo o que estes homens sentiam na sua vida por causa da lepra que existia neles. Nós podemos imaginar toda a sua dor, toda a sua angústia, todo o seu sofrimento. E agora o Senhor Jesus caminha para Jerusalém e passa pelo local onde estes 10 homens leprosos se encontram. Esta seria uma oportunidade única na vida destes homens. Depois de tanto tempo em sofrimento, estes homens podiam encontrar aqui a graça e a misericórdia do Senhor Jesus para a sua vida. E é nestas circunstâncias que nós encontramos a sua petição no versículo 13. E levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Existem vários ensinos que nós podemos aprender. Quando nós olhamos para este texto, nós podemos ver que estes homens conhecem o Senhor Jesus e o seu poder, ou pelo menos ouviram falar das obras que o Senhor Jesus realizou nas outras regiões por onde ele passou. Eles dirigem-se a Jesus chamando de Mestre, no versículo 13. Se o Senhor é conhecido e chamado de Mestre, pelo menos deveria ser conhecido pelos seus ensinos ou pela sua doutrina. O Mestre é aquele que ensina algo aos seus discípulos e procura transmitir-lhes também ensinamentos para a sua vida. E segundo aspecto que nós podemos ver é que pelo menos eles conhecem ou ouviram falar das obras do Senhor Jesus e se dirigem ao Senhor Jesus buscando a sua misericórdia. Versículo 13. Tem misericórdia de nós, são as suas palavras. Eis aqui então a atitude destes homens. Estes homens têm a consciência da sua situação como leprosos. Estes homens têm a consciência que perante a lei de Deus eles são imundos. Por essa razão, diz o versículo 12, que eles pararam de longe. No entanto, eles clamam ao Senhor Jesus por graça e por misericórdia para a sua vida. O seu clamor, no versículo 13, é: tem misericórdia de nós. Eu acredito que estes homens estavam cansados de todo o seu sofrimento. Eu acredito que estes homens estavam cansados de viverem à parte dos outros homens. Um ato de compaixão do Senhor Jesus na sua vida, por certo, seria uma grande bênção. E a misericórdia do Senhor Jesus implicaria também a restauração plena da sua vida. E perante esta situação, eles seriam restituídos perante a sociedade, a sua família,
ou até mesmo podiam agora participar no culto ou na sinagoga, no louvor e na adoração. Se estes homens pudessem ficar livres da sua enfermidade, isto seria um sentimento de grande alegria, por certo, no seu coração. Muitas vezes, para aqueles que estão doentes ou para aqueles que estão enfermos, um simples gesto pode trazer um grande alívio ao sofrimento. E estes homens ansiavam por isto na sua vida. A sua condição como leprosos, por exemplo, impedia-os de aproximarem-se dos demais homens. No entanto, eles buscam a misericórdia do Senhor Jesus. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Mas perguntamos nós, misericórdia para quê? Que tipo de misericórdia é que estes homens buscavam na sua vida? Que tipo de misericórdia buscamos nós quando procuramos o Senhor Jesus? Estes leprosos, por exemplo, buscavam uma misericórdia para o seu sofrimento, um alívio para a sua dor, uma restauração física na sua vida. Sem dúvida que a sua vida neste momento não era fácil. Estes homens viviam marginalizados, longe de tudo, longe de todos. O seu sofrimento era grande, a sua mágoa era profunda. Para estes homens, a presença do Senhor Jesus era uma oportunidade de libertação do pecado e da escravidão em que se encontravam. E por vezes parece que este é o único motivo também nas nossas orações. A cura das nossas enfermidades. Mas falta muitas vezes a nossa gratidão diante de Deus. Mas se estes homens, por exemplo, buscavam a misericórdia do Senhor Jesus, nós podemos ver que o Senhor Jesus derramou misericórdia na sua vida. E eis aqui a misericórdia de Deus, versículo 14. E diz, e ele vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, e aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Existem momentos em que nós passamos por situações difíceis na nossa vida. Nesses momentos nós sentimos, por exemplo, angustiados de todo o nosso sofrimento. Por vezes parece que não existe esperança para nós. Mas é nestes momentos que também nós devemos clamar, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. E é nestes momentos, quando nós buscamos a Jesus Cristo, que nós podemos também experimentar a consolação e a misericórdia do Senhor Jesus derramada na nossa vida. Não significa que a sua resposta seja aquela que nós queremos, mas significa que o Senhor Jesus não é indiferente perante a nossa condição. Quando nós olhamos para este texto, nós podemos ver que, apesar de nós sermos indignos, imundos, miseráveis, pecadores, o Senhor Jesus não desvia o seu olhar para não ver a nossa enfermidade. Nós podemos ver que o Senhor Jesus conhece a nossa enfermidade e tem um propósito para ela. E podemos ver também como é grande e a misericórdia de Jesus Cristo e, de igual modo, como é grande o seu poder que opera na nossa vida. Bastou uma palavra para estes homens, ide, e foram e ficaram curados. Olhemos para estes homens, olhemos para a sua atitude. Nós podemos dizer que estes homens tinham fé. Nós não estamos a definir a fé em si mesmo, mas o certo é que estes 10 leprosos clamaram por misericórdia porque criam que Jesus Cristo tinha poder para os curar. Quando o Senhor Jesus disse ide, os 10 leprosos partiram sem levantar qualquer questão ou dúvida. De igual modo, nós podemos testemunhar que estes homens conheciam o poder de Jesus Cristo, porque agiram por fé no seu poder e na sua misericórdia. Nós não podemos esquecer que estes homens eram leprosos e a ordem do Senhor Jesus implicava que eles se aproximassem dos sacerdotes para que atestassem agora a sua condição. No entanto, a misericórdia do Senhor Jesus é manifesta de imediato na vida destes homens, porque diz o versículo 14, indo eles, ficaram limpos. Estes homens ficaram curados de imediato na sua vida. Mas eu gostava de meditar convosco num aspecto.
Será que nós podemos perguntar se estes homens eram dignos ou merecedores da misericórdia do Senhor Jesus? Será que nós somos dignos ou merecedores da misericórdia de Deus para conosco? Se nós tivéssemos a consciência de que nada merecemos na nossa vida, sem dúvida que muitas vezes a atitude seria diferente perante Deus. E é este aspecto que falta muitas vezes na vida daqueles que dizem ser cristãos. Chamo agora a vossa atenção para o significado de ficar limpos. As palavras de Lucas, ao narrar este acontecimento, são expressas com ficar limpos, no versículo 14. Limpos da sua enfermidade, limpos da sua doença, limpos da lepra, versículo 14. Mas esta palavra revela apenas um ato externo na nossa vida. Perante este testemunho que nós encontramos no versículo 14, eu posso imaginar a alegria destes homens por finalmente ficarem limpos da sua enfermidade física que tanto os afligia. Estes homens agora limpos, eles podiam ter uma vida normal, podiam partilhar das suas alegrias com os demais homens, podiam conviver com eles e também com a sua família. A sua enfermidade física desapareceu. Mas perguntamos nós, qual seria o preço, por exemplo, a pagar por uma tão grande bênção na nossa vida? Perante esta enfermidade, nós diríamos que, por exemplo, o seu valor não tem preço. Quantos, por exemplo, não estariam dispostos a gastar uma fortuna nos médicos para ficarem curados desta sua enfermidade? E, no entanto, estes homens receberam esta dádiva de graça pela misericórdia de Jesus Cristo derramada na sua vida. Nós diremos que esta bênção, ela é tão grande, que nem todo o dinheiro do mundo, certeza, poderia pagar. Mas muito maior é o preço do nosso pecado que o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário por cada um de nós, em nosso lugar. Será que nós temos a consciência do valor imensurável, que nem sequer pode ser medido ou calculado, do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário? Ou será que apenas é uma realidade nas nossas palavras, mas não na primazia de Jesus Cristo na nossa vida? Quando nós olhamos para o versículo 14, nós vemos que 10 leprosos partiram. Mas quando nós olhamos para o versículo 15, nós vemos que apenas um regressa atrás, glorificando a Deus na sua vida. A pergunta que se coloca agora é: por que razão só regressa um? Eu imagino, por exemplo, que estes 9 leprosos ficaram contentes pela misericórdia e pela compaixão do Senhor Jesus. Eu imagino, por exemplo, que eles ficaram de tal modo contentes que alguns foram a correr, abraçar a sua família para poderem finalmente estar ao seu lado. Outros terão ido talvez ter com os seus amigos. Outros talvez pensassem preparar uma festa para comemorar este evento, convidar os seus amigos, partilhar com eles esta bênção. Eu imagino que no nosso coração nós estejamos a dizer que os 9 leprosos foram ingratos para com o Senhor Jesus. Um grande ato de misericórdia do Senhor Jesus e nem uma palavra de agradecimento e nem um simples gesto. Possivelmente para alguns o mais importante era estar com os seus amigos, com a família, celebrar tantas coisas mais que nem agradeceram ao Senhor Jesus. Mas a atitude destes 9 leprosos coloca uma questão a cada um de nós. O que é que ocupa o primeiro lugar no seu coração e na sua vida? No versículo 17, o Senhor Jesus coloca uma questão que é muito importante. Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? E esta pergunta expressa apenas o testemunho da ingratidão que é manifesto na vida dos restantes 9 leprosos para com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus conhece o coração de todos eles. E conhece também a ingratidão que é manifesta na sua vida. Eis aqui nesta simples pergunta a condenação destes restantes 9 leprosos. E apesar de igual modo todos eles terem ficado limpos
na sua vida. Eis aqui a pergunta para a nossa reflexão. Onde estão os 9? Talvez estivessem, por exemplo, a refletir se a sua cura era real na sua vida. Talvez pensassem que poderiam agradecer mais tarde na sua vida. Talvez pensassem, por exemplo, que a cura era uma resposta de Deus por causa da sua fé e não precisavam sequer de agradecer. Talvez pensassem que foi por causa do seu mérito, da sua fé, porque creram nas palavras do Senhor Jesus e por essa razão ficaram limpos. Talvez pensassem que Jesus era um profeta, um homem com poderes sobrenaturais, mas não o próprio Deus. Mas a pergunta do Senhor Jesus, ela vai esquadrinhar o nosso coração de uma forma profunda. Que maior dádiva para nós, enfermos por causa do nosso pecado, que uma tão grande salvação que Deus nos concede em Jesus Cristo. E, no entanto, basta nós olharmos, por exemplo, para o vazio que muitas vezes encontramos nos bancos das nossas igrejas para verificarmos como nós somos ingratos, como nós não louvamos e não glorificamos a Deus na nossa vida. Tal como estes leprosos, nós podemos dizer que acreditamos no Senhor Jesus. Eu não duvido que todos estes 10 leprosos acreditavam no Senhor Jesus, porque nenhum deles ficou para trás quando o Senhor Jesus disse: ide. Também é verdade que todos estes 10 leprosos buscaram a misericórdia de Jesus Cristo. Mas de nada serve nós dizermos que cremos no Senhor Jesus quando Jesus Cristo não ocupa o primeiro lugar na nossa vida e no nosso coração. Olhamos para as nossas igrejas e nós vemos muitas vezes um testemunho de ingratidão na vida de muitos crentes. Alguns, por exemplo, estão felizes, tão felizes pela sua salvação, que ficam em casa a partilhar com a sua família, em vez de estarem aos pés de Jesus Cristo. Outros estão juntos dos seus amigos. Outros pensam que já passaram muito tempo com o Senhor Jesus. Agora existem outras coisas mais importantes para fazer. Mas a pergunta que se coloca é: quantos, na verdade, estão a glorificar a Deus pela sua misericórdia para conosco em Jesus Cristo? E eis aqui a tristeza da pergunta que é colocada no versículo 17. Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Mas esta interrogação leva-nos também a perguntar a nós mesmos: o que é que nos impede, por exemplo, de nós estarmos aos pés do Senhor Jesus, glorificando por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida? Para estes 9 leprosos, o mais importante foi a cura, mas não Jesus Cristo que ocupava a sua vida. O nosso louvor e a nossa gratidão revelam precisamente o que existe no nosso coração. Perante aquele que nos deu todas as coisas, incluindo o seu próprio Filho, para que nós sejamos salvos. Eu costumo dizer que nós podemos ver se Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida perante o louvor e a adoração que nós tributamos a Deus. Muitas vezes, por exemplo, nós somos ingratos nas nossas orações, porque elas visam apenas que Deus nos conceda maiores bênçãos, em vez de nós agradecermos pelas bênçãos que Deus já nos concedeu. Quantas vezes as nossas orações são só pedir, 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 mas raramente são de gratidão por tudo quanto Deus nos dá? Quantas vezes Deus age nas nossas vidas, mas em vez de nós estarmos a louvá-lo e a glorificá-lo, estamos a celebrar com os amigos, com a família, ou então nem sequer somos capazes de agradecer? Se nós examinássemos profundamente o nosso coração, nós iríamos verificar se a gratidão é manifesta na nossa vida ou se ela é apenas pronunciada nos nossos lábios. A atitude deste leproso que voltou para louvar a Jesus Cristo não foi uma atitude de gratidão apenas nos seus lábios. Eu imagino que este leproso mal observou que ficara limpo. O seu desejo foi de voltar atrás, agradecer ao Senhor Jesus. Ele não esperou por outra oportunidade, por outro dia ou por outra ocasião. Pelo seu testemunho, verdadeiramente Jesus ocupava o primeiro lugar na sua vida e a primazia também sobre os seus amigos ou até sobre a sua família.
Perante um tremendo ato de misericórdia, o seu coração transbordou de imediato para louvar a Jesus Cristo, diz o versículo 15. Eis aqui um testemunho de gratidão. Olhemos novamente para os versículos 15 e 16. E diz: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Eis aqui uma atitude de humilhação, de reverência, de louvor para com Jesus Cristo. Humilhação porque este homem está prostrado aos pés do Senhor Jesus. Reverência porque este homem tem o rosto em terra e não é digno de olhar para o Senhor Jesus. Louvor porque este homem dá graças a Jesus Cristo por tudo quanto ele fez na sua vida. Se nós reconhecêssemos as bênçãos que Deus derrama na nossa vida, possivelmente passaríamos mais tempo aos pés de Jesus Cristo, dando-lhe glória por tudo quanto ele fez por nós. A atitude deste leproso é uma atitude de louvor e adoração por tudo quanto o Senhor Jesus fizera na sua vida. Eis aqui a primazia de Jesus Cristo na nossa vida, que deve ser também manifesta no louvor e na adoração. Mas esta atitude tem ainda muito mais valor, porque não se trata de um zeloso judeu, mas sim de um samaritano considerado indigno e desprezível por muitos outros. Mas foi este samaritano que sentiu no seu coração o desejo de agradecer, de louvar ao Senhor Jesus, clamar em alta voz, dando testemunho para todos aqueles que estavam à sua volta da graça e da misericórdia do Senhor Jesus derramada na sua vida. Os restantes 9 judeus, chamados povo do Senhor, nenhum deles voltou atrás para dizer um simples e modesto obrigado. Isto leva-nos a pensar que Deus concede-nos tantas bênçãos na nossa vida e nós nem atentamos para agradecer as bênçãos que Deus nos dá. Talvez existam outras prioridades na nossa vida, como existiram na vida destes 9 leprosos. Se nós, do fundo do coração, nos considerássemos indignos perante as coisas que nós temos, acredito que, por certo, passaríamos mais tempo ajoelhados aos pés de Jesus Cristo. No testemunho deste samaritano, nós vemos que a gratidão não é expressa por meras palavras nos seus lábios, mas uma ação sincera que existe no seu coração. Se este samaritano, por exemplo, tivesse ficado grato, mas não tivesse voltado para glorificar a Deus, então a sua gratidão era vazia e inútil. A sua gratidão é testemunhada precisamente no culto público de louvor e glória a Deus. Notemos que o Senhor Jesus perguntou: e onde estão os 9? Por que razão não estão aqui presentes? Isto significa que a verdadeira gratidão é demonstrada também no testemunho público de adoração para com Deus. Este homem voltou glorificando a Deus em alta voz, diz o versículo 15. Este samaritano dá um testemunho público de quem é Jesus Cristo agora, na sua vida. Jesus Cristo é Senhor, digno de todo o louvor, de toda a adoração, e ocupa o primeiro lugar na sua vida. Será que este é também o nosso testemunho perante aqueles que nos rodeiam? Em relação aos outros 9, se existia gratidão na sua vida, eram apenas palavras silenciosas que nem os seus lábios a expressaram. Já para não falarmos também do silêncio que poderia existir no seu coração. Nós podemos ver também que a verdadeira gratidão é manifesta no testemunho de um coração sincero que está prostrado aos pés de Jesus Cristo. A falsa gratidão é manifesta na aparência ou na religiosidade que brota, muitas vezes, dos nossos lábios. A gratidão e o louvor testemunham o lugar que Deus ocupa na nossa vida. E se não desejamos estar aos pés de Jesus Cristo, então Jesus Cristo não é o Senhor da nossa vida. E não vale a pena nos enganarmos a nós mesmos. Eis aqui a gratidão pela salvação que nos é dada. No versículo 19, o Senhor Jesus diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou.
Eis aqui uma mudança no coração deste homem. No versículo 14 é usada a expressão de ficar limpos, mas esta expressão refere-se apenas ao exterior, da parte de fora. Contudo, no versículo 19, a noção é completamente diferente. No versículo 19, o Senhor Jesus fala de uma limpeza no coração, uma nova vida, uma grande salvação. Sem dúvida que todos os 10 leprosos ficaram limpos da sua enfermidade física, mas apenas um ficou limpo da sua enfermidade espiritual. Isto leva-nos a meditar que ter fé por si só não nos salva. Todos os 10 leprosos, eles tiveram fé. Todos os 10 leprosos clamaram ao Senhor Jesus. Todos os 10 leprosos obedeceram pela fé à ordem do Senhor Jesus quando ele diz, ide. Mas apenas um recebeu agora uma dádiva muito maior. A verdadeira fé é aquela que reconhece que, apesar de nada merecermos na nossa vida, tudo nós recebemos pela graça e pela misericórdia de Deus, e por essa razão o servimos, louvamos e glorificamos na nossa vida. Este leproso reconheceu que a causa da sua enfermidade ter desaparecido foi a ação da misericórdia do Senhor Jesus, e por essa razão ele voltou para agradecer e para glorificar a Jesus Cristo. Mas podemos também meditar que ser curado de uma enfermidade física não implica a limpeza do nosso interior. Muitos há que clamam a Deus por misericórdia, podem inclusive experimentar a misericórdia de Deus na sua vida e, contudo, não são salvos. Os milagres não são a manifestação visível da nossa salvação, nem sequer um testemunho da verdadeira fé. A atitude deste leproso testemunha uma mudança no seu coração. Uma mudança que produz uma atitude de louvor e adoração para com Jesus Cristo. Estes são os testemunhos da manifestação visível da obra que Jesus Cristo realiza também na nossa vida. Nós podemos dizer que um verdadeiro servo de Jesus Cristo é aquele que está ajoelhado aos seus pés, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Deus lhe concede dia após dia na sua vida. Quando nós reconhecemos como é grande a graça de Deus para conosco, então também estamos ajoelhados aos pés de Jesus Cristo para o louvarmos e o glorificarmos. A mulher pecadora, por exemplo, depois do seu encontro com Jesus, prostrou-se aos seus pés, derramou as suas lágrimas, beijava o Senhor Jesus em sinal de louvor e gratidão e deu a Jesus Cristo o melhor que ela tinha da sua vida. Este é um sentimento que falta muitas vezes na vida de muitos que dizem ser cristãos, que é o de se ajoelharem aos pés de Jesus Cristo. A primazia de Deus na nossa vida é manifesta precisamente no louvor e na adoração que a Deus tributamos, e não nas belas palavras que nós podemos pronunciar nos nossos lábios. Mas eu gostava de chamar a vossa atenção para um outro aspecto. Um verdadeiro testemunho de gratidão é um testemunho vivo. O testemunho deste samaritano é muito maior do que o testemunho dos demais leprosos. Para os 9 leprosos, o máximo que eles podiam testemunhar foi da sua cura física, da sua enfermidade. Mas o seu testemunho estava incompleto. Para este samaritano, pelo contrário, ele podia testemunhar não só daquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida física, mas acima de tudo e agora do impacto na sua vida espiritual. Este samaritano recebeu a maior dádiva que o Senhor Jesus nos pode dar, a salvação da nossa alma. Os outros 9, eles não experimentaram esta dádiva, ficando apenas limpos, curados da sua enfermidade física. Eis aqui o pecado da ingratidão. Por certo, nós nunca pensamos que a ingratidão também é pecado. Muitas vezes pensamos que o pecado é mais forte do que um simples ato de ingratidão. Mas, na verdade, a ingratidão ela é o testemunho do nosso pecado. No Salmo 50, versículos 22 e 23, por exemplo, o salmista testemunha: ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não façam pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e àquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Um sacrifício de louvor e não um sacrifício físico é o que Deus requer da nossa vida. Louvor, adoração,
são o testemunho de que Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida. O exemplo que aprendemos hoje é que sermos participantes das bênçãos de Deus não nos salva. Antes, pelo contrário, condena-nos quando a ingratidão é manifesta no nosso coração. A ingratidão é, sem dúvida, o testemunho da grandeza do pecado na nossa vida. Nós não estamos a amar a Deus acima de todas as coisas. A gratidão, pelo contrário, é um testemunho real na vida daqueles que são de Deus. Este é o testemunho do apóstolo Paulo, por exemplo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, quando ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é o testemunho de um coração sincero, não de uma obrigação. Levítico 22, 29 diz: e quando sacrificares sacrifício de louvores ao Senhor, o sacrificareis de boa vontade. Nós devemos ser gratos a Deus pela salvação que Deus nos concede e não porque nós temos o dever ou a obrigação de agradecer. Se o nosso louvor e a nossa adoração não provêm do coração, então eles são inúteis e vazios na nossa vida. Importa também que nós saibamos que a gratidão é o testemunho daquilo que vai no nosso coração. E isso é manifesto também no culto que a Deus nós tributamos. E como o Senhor Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A pergunta que se coloca agora é: o que é que ocupa o primeiro lugar no nosso coração? A gratidão é o testemunho que Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida. E este foi o testemunho deste samaritano leproso. E se isto fosse uma realidade na vida de muitos ditos cristãos, acredito que não havia tantos lugares vazios, por vezes, nas nossas igrejas. E um dia o Senhor Jesus perguntará, versículo 17, não foram os 10 limpos? Onde estão os 9? E quando esse dia chegar, a pergunta é: o que é que responderemos nós na nossa vida? Que desculpas procuraremos nós arranjar nesse dia? Que Deus, pois, nos dê sabedoria, que nós possamos compreender a sua palavra e que em tudo Deus seja louvado e glorificado por uma tão grande dádiva, por um tão grande Salvador, por uma tão grande salvação. Amém. Obrigado, irmão Luís, pela mensagem que nos trouxe nesta manhã. Esqueci-me de dar as boas-vindas à mãe da irmã Lucília. É muito bem-vinda, que Deus possa estar consigo e com seu marido ali no hospital, que Deus possa estar a operar na sua vida. Queria vos convidar a ficar de pé e vamos juntos cantar o hino número 286, Alvos mais que a neve. Nós que já experimentamos esta salvação, nós devemos bendizer ao nosso Deus. E este hino leva-nos exatamente a pensar naquilo que foi feito e a louvar o nosso Deus. Oh
Sim, Pai querido, em Ti nós temos a salvação. É somente em Ti, Senhor, que nós esperamos e é em Ti que nós descansamos. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tens feito. Obrigado porque também nós estávamos doentes, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, mas Tu nos curastes, Tu nos deste uma nova vida. E aqui estamos, Senhor, para Te agradecer, para Te honrar esta graça, para Te honrar, Senhor, esta bênção que derramaste e continuas a derramar no nosso meio e na vida daqueles que nos são queridos. Mas ainda nos lembramos de familiares nossos, nos lembramos de amigos nossos que ainda não receberam esta graça, que ainda não foram tocados pelo Teu Espírito, que ainda, Senhor, vivem afastados de Ti. Pai querido, que Tu possas tocá-los, que, Senhor, eles possam Te ver e possam clamar também por misericórdia. Obrigado, Pai querido, por cada vida aqui presente. Obrigado por cada irmão e irmã que hoje nos dá alegria da sua presença. E também queremos Te lembrar aqueles, Senhor, que não podendo estar aqui presentes, estão em suas casas a acompanhar-nos. Que Tu sobre todos nós possas derramar a Tua graça e a Tua paz. E que se há alguém aqui que está triste, que está desanimado, que está a viver angustiado, Pai querido, que Tu possas remover esses pensamentos, possas remover, Senhor, esses sentimentos que tem e possas, Senhor, introduzir aquilo que Tu concedes, aquilo que vem de Ti. Obrigado, Pai querido, por este culto e pela palavra que nos transmitiste nesta manhã. Que agora, Senhor, o Teu Espírito complete a obra em nós e que nós agora, Senhor, que vamos sair para o nosso campo missionário, que possamos glorificar-Te no meio daqueles que não Te conhecem. Isso peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentar e vamos ouvir agora o pós-lúdio que será tocado pelo Pedro. A irmã Margarida está a pedir um tempinho da vossa parte só para poder transmitir umas palavras. Então, convidar a vir à frente.
your